Sim, bom dia, Val. Gostaria de dar o meu testemunho, mas não queria que falasse o meu nome. Quero dizer o quanto Sorrindo para a Vida tem transformado toda a minha vida e a minha história. Tenho 36 anos e há um ano Sorrindo para a Vida tem me ajudado a conhecer a Deus e alimentado a minha fé. Tive uma infância alegre. Meus pais sempre tiveram condições financeiras. Tinha de tudo que uma adolescente queria. Mas eu não tinha a atenção deles, pois eles gostavam muito de curtir a vida, de viajar, de beber. Aos 12 anos, eu fui abusada algumas vezes dentro da minha própria casa, pelo meu primo que morava conosco. Ele era como um irmão para mim. E sempre que ele tinha uma oportunidade, ele me molestava, enquanto eu estava dormindo. Eu era muito criança, não entendia muito o que estava acontecendo. Mas quando eu tinha 14 anos, eu conheci o meu marido. Ele era mais velho que eu, começamos a nos relacionar. Aos 17 eu engravidei. Foi uma gravidez muito difícil, muitos problemas de saúde. Eu e meu filho quase morremos. Ele nasceu prematuro, com 7 meses. Com 22 anos resolvi engravidar, porque quem cuidou do meu filho mais velho foi meus pais. Então eu queria fazer a experiência de ser mãe. Contudo, o meu casamento não estava bem. Meu marido era muito ciumento, possessivo, e isso não nos ajudava. E eu também acabei caindo em adultério. O traí e ele descobriu. E isso foi o fim do meu relacionamento. Deus foi trabalhando na minha vida e em todas as realidades. Meu esposo não conseguiu me perdoar. E aí eu fiz de tudo. Eu busquei tudo, em tudo que você pode pensar. Eu fui ao candomblé e outras realidades de ocultismo. Fiz amarração, até porque nós frequentávamos esses lugares. Cada vez mais que eu fazia trabalhos, pior eu ficava. Mas eu me sentia mal e não comprometia e não compreendia exatamente o que estava acontecendo. E estava cada vez mais comprometida espiritualmente. Eu ficava mal mesmo. Eu queria minha família reunida. Meus filhos estavam sofrendo. E para piorar a situação, tanto os meus pais quanto os pais do meu esposo adoeceram e mais sofrimento trouxeram, porque meus filhos eram muito apegados a eles e de fato eles eram muito próximos a nós. Mas aí a Canção Nova entrou na minha vida. Amém, Jesus. Um dia eu comecei a escutar a rádio e assistir a TV e a ser evangelizada pela Canção Nova. Um dia, saindo para trabalhar, eu coloquei no programa, era o Sorrindo para a Vida. E na pregação começou a falar sobre adultério, sobre como isso prejudicava a família. E eu fui percebendo os meus erros. Fui percebendo que mesmo eu, naquele erro, Deus não me abandonava, que Deus estava sempre conosco. E então comecei a pedir perdão a Deus. Parecia que cada uma daquelas palavras eram para mim. E senti que de fato Deus perdoaria os meus pecados. Deus estava falando comigo, ao meu coração. Eu fui entendendo que se realmente eu buscasse a restauração do meu casamento, a restauração da minha vida, as coisas iriam se organizar. Já se passaram alguns meses, na verdade quase um ano. E eu sei que Deus fez muito na minha vida. Ainda não estamos juntos, mas eu quero dizer o quanto Deus transformou. Hoje já posso falar que sou uma mulher restaurada. Venci o orgulho, a vergonha, consegui me perdoar, refazer alguns passos. E o Sorrindo para a Vida é um bálsamo para mim. É de fato o remédio que eu precisava. Esse programa é a minha terapia diária. Como tem me fortalecido? Eu não sabia, eu estava no fundo do poço. E agora, com a ajuda de vocês, eu tenho me levantado. Eu me sinto mais forte. Olha, eu tenho jejuado, tenho me transformado de dentro para fora, aprendi a lutar com as armas certas. E Deus sempre fala comigo, o Espírito Santo está sempre na minha casa. Sei que Deus ainda irá me abençoar muito. Hoje eu quero dizer que meu coração encheu-se de esperança. E sigo em frente, na certeza de que Deus nunca me abandona. Tenho certeza que logo voltarei a escrever para o Sorrindo para a Vida, dizendo de todo o bem que Deus ainda segue fazendo. Que beleza. Tudo no tempo certo, no tempo de Deus. Eu aprendi isso com vocês. E por isso
eu posso dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Graça de Deus, né? Como Eu não resumi se aqui emocionar pouco, ouvindo não é? E ela, Paula, aqui nesse testemunho, ela disse que há cerca de 1 ano, ela também abandonou todas as outras realidades em que ela buscava o socorro, o auxílio, o amparo, e agora tem se alimentado e sendo sustentada pela Canção Nova, dizendo, tenho orado, tenho jejuado. Que bonito, né, gente? Que forte quando ela falou, né? Tem usado as armas certas. Porque eu tenho também pensado nisso. Existem várias armas, mas é preciso ter as armas certas para vencer o bom combate. Então você olha um testemunho desse, você escuta o que essa mulher viveu, aonde ela foi procurar, o poço que ela teve, ela caiu num fundo profundo. Né? O inimigo querendo roubar a vida dela desde criança. Satanás ele tem esse papel, matar, roubar e destruir. Mas com a graça de Deus, com o auxílio da Canção Nova, porque é graça. É graça. Não temos como não negar. A Canção Nova foi usada, um meio de comunicação foi usado para que ela despertasse, usasse as armas corretas, voltasse do fundo do poço e tomasse a decisão. Oh, meu Deus. Graça de Deus. Graça de Deus. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus por essa linda Canção Nova. Não tem outra palavra para falar da Canção Nova, né? Somos apaixonados por essa obra e quando escutamos um testemunho desse, nos emocionamos porque esse é o combustível da vida missionária, né? Da nossa vida. Você conhece a árvore pelos frutos.